Salve a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Estamos gratos, né? O nosso Deus já falou conosco. Nós já podemos ouvir a voz do nosso Senhor, né? Onde nós temos visto, né, ali a palavra qual nosso irmão leu nesta tarde. Aleluia. Onde nós vimos, né, que Deus é aquele que ainda usa o profeta. E aquela viúva obedeceu a sua voz. Aleluia. Que nesta tarde nós possamos também obedecer à voz do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler aqui no livro de Esther, capítulo de número 6. Aleluia. Versículo de número 3, que diz assim: Então disse o rei, que honra o galardão se deu por isso a Mardoqueu, e aos mancebos do rei servo, e disse: Coisa alguma se fará. Então disse o rei: Quem está no pátio? Amã, e disse: Entra no pátio exterior do rei, para dizer o rei: Aleluia. O inferno. Ferrasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E o mancebo disse: Eis que a mãe está no pátio, disse o rei que entrasse. Então Amã, o rei, disse: Que fará o homem cujo rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agrada o rei para lhe fazer honra, mais do que a mim? Peço que disse Amã ao rei: Honra o rei, o homem cujo rei se agrada. Glória a Deus. Traja as suas vestiduras reais, e o que o rei se costuma vestir, monta no cavalo, Aleluia. em que o rei costuma montar, e põe a coroa real na sua cabeça. Entrega o teu vestido, o teu cavalo na mão dos príncipes do rei, dos maiores. Senhor, e veste dele aquele homem cujo rei se agrada. Aleluia. E leva o cavalo pela rua e anuncia, e aprega diante dele: Assim se fará cujo rei agrada. Então disse ao rei Amã: Apresenta a honra, o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma deixa cair, cuja quando disseste. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra quando nós temos visto aqui, onde Amã tem preparado uma forca para Mardoqueu, onde Amã, aleluia, tem preparado um laço para Mardoqueu, mas chega um dia qual o rei, aleluia, se agrada, vai ler o livro das crônicas e ali pergunta para ele, dizendo, e ali o povo anuncia, dizendo que era Mardoqueu, aquele cujo estava à porta do rei, que estava ali no palácio do rei, esperando, aleluia, mas o rei ali manda chamar Amã, e diz, faz uma pergunta para Amã, dizendo: Amã, o que eu irei fazer para um homem cuja que tem agradado? Aí verso B, aleluia, o coração de Amã, dizendo para Amã mesmo, dizendo: cujo rei se agrada é de mim. Mas nós sabemos que o rei tinha se agradado de Mardoqueu, que estava à porta do palácio, que estava na porta do templo. O rei tem se agradado de nós. Quantas das vezes Amã pode ter preparado uma forca para nós, mas o Senhor é aquele que tem preparado coisa melhor para mim e para você. E ele diz ao rei: moega teu cavalo, pega o teu vestido, pega a tua coroa e coloca sobre ele, e sai anunciando a lavaçoria no meio das ruas. E ele diz para Amã: faz assim com meu servo Mardoqueu, porque quando Deus quer honrar aquele que ele chamou, Deus é aquele, aleluia, que honra aquele que está na porta. Se nesta tarde você está na porta, não sai da porta. A forca, Amã, pode até preparado, a forca, Amã, pode até estar preparada, mas diz a palavra do Senhor que Amã teve de anunciar Mardoqueu, porque foi o rei, aleluia, que mandou. E o rei nesta tarde, o rei Jesus, ele tem se agradado de mim e de você. Pode a forca estar preparada,
O adversário pode até se levantar contra mim, contra a tua vida, preparando a forca, mas sobre essa forca, quem vai cair é o adversário, porque o rei tem se agradado de mim e de você nesta tarde. E o segredo, é sair da porta. Permanece na porta, porque o dia do Senhor irá chegar. Ali estava Mardoqueu na porta do rei, e Deus chegou o dia qual o rei. Aí meu Deus tocou no coração do rei para ler o livro das crônicas, e que o rei tem se agradado de Mardoqueu, e o rei também, o rei Jesus tem se agradado de mim e de você. E vai chegar o dia que ele, aleluia, vai nos coroar, vai nos vestir com as vestes reais, porque Deus nos chamou e nos capacitou para fazer parte do reino de Deus. Nesta tarde pode se levantar a mão, pode se levantar a forca pode estar preparada, mas o Senhor é Deus que dá vida, o Senhor é Deus que ainda muda a história, porque a mão pensava que era ele que o rei tinha se agradado, mas o rei tinha se agradado daquele Mardoqueu que estava na porta, daquele Mardoqueu que não saiu da posição, mas permaneceu adorando, permaneceu ali fazendo a vontade de Deus. E nesta tarde faça a vontade de Deus, porque o adversário que preparou a forca, sobre ela ele irá cair, e ele vai ter, aleluia, quer anunciar a tua vitória, porque foi o próprio Amã, aleluia, que saiu, que vestiu as vestes real ali, Mardoqueu, que montou Mardoqueu sobre o cavalo, que pegou a coroa e colocou sobre Mardoqueu, e saiu anunciando no meio da rua, aquele que preparou a forca para ti, ele vai ter que sair anunciando a tua vitória, porque quando Deus quer dar vitória, pode se levantar o adversário, pode se levantar a mão, pode se levantar quem quiser, mas o Senhor não perdeu o controle. Muitos já podem ter chegado para dizer para Mardoqueu, sai daí, mas ele não saiu, mas permaneceu na porta. E o segredo nesta tarde, permanece na porta do palácio, permanece na porta, não sai da porta, porque a porta, o rei está vendo você na porta. O segredo nesta tarde está na porta, porque a porta irá se abrir, e o rei vai mandar chamar, vai mandar anunciar o teu nome nesta tarde, mas não saia da porta. A forca está preparada, mas a forca vai ser desfeita, porque o Senhor é Deus que dá vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.